aqui para gravar, senão a gente traga isso. Como eu disse para você na nossa última aula, é possível, através do método analítico, descobrir todas as características da imagem. Que características são essas? São 3 características básicas. A gente diz primeiro quanto à natureza, que é real ou virtual, né? Quanto à orientação, que é direita ou invertida, e quanto ao tamanho, que é maior, menor ou igual, ok? Então, nós temos 3 orientações ou 3 características básicas para a nossa imagem. Com relação à natureza e à orientação, a gente consegue descobrir através do fedido, né? Através de DI. Com DI, positivo ou negativo, eu sei se a imagem é real ou virtual, top de linha. Agora, e se eu quiser saber o tamanho dela, né? É maior, é menor, quantas vezes maior, qual é o tamanho exato, como que a gente faz uma situação dessa, ok? Para isso, nós vamos colocar um exemplo aqui para que você possa trabalhar junto comigo a partir desse exemplo. Top? Então já toma o seu caderninho aí de boa. E acompanha comigo do replay. Tá aí, né? Bacaninha, um espelhinho, legal, focozinho, centrozinho, de boa, né? E eis o nosso querido objeto. Deixa eu ver onde eu vou colocar o nosso objeto. Vou colocar o nosso objeto aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar o nosso objeto. Nós vamos dizer o seguinte, esse nosso espelho tem um centro de curvatura de 40 centímetros, ok? E o nosso objeto está a uma distância de 10 centímetros do espelho. O nosso objeto tem uma altura, aí vamos representar H como altura e O de objeto, né? Vamos colocar uma altura HO de 20 centímetros. Essa é a altura do nosso objeto, ok? E nós queremos saber a posição da imagem e o tamanho dessa imagem. Quanto vale DI e quanto vale HI. Primeira coisa que eu chamo a atenção para você é o seguinte, se você analisar dentro desse nosso exemplo, né, eis que aqui dentro está o nosso 0, só para a gente fazer a marcação, DO vale 10, o centro de curvatura vale 40, o foco vale quanto, moçada, desse espelho? 20. 20, top. 20. Metade do centro de curvatura vale 20. Então, 0 no vértice, 10 no objeto, foco 20 e o centro 40. Beleza, ok? A questão aqui é a seguinte, se você lembrar do método geométrico, mais ou menos a resposta você sabe que vai estar no lado negativo do nosso espelho. Porque segundo o macete, né, para as posições que eu coloco o objeto, que são 5 na frente do espelho côncavo, rime, rimeta. A rima, quando não faz, vidima. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior. Isso significa que, sendo ela virtual, direita e maior, ela vai estar aqui dentro. Ok? A nossa imagem está aqui dentro. A gente só precisa descobrir aonde que ela está ali dentro. E para descobrir aonde ela está, nós vamos usar o fedido, né? Como a gente já conhece a equação, nós vamos fazer aqui direto. 1 sobre F, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Nada mudou, não é isso? O nosso focozinho vale 20, metade do centro. Eu já vou passar, olha que legal, o 1 sobre DO que está somando para cá, subtraindo de uma vez. Ok?
1 sobre foco, 1 sobre 20. No lugar do igual, eu peguei mais 1 sobre DO e passei para o lado de cá, menos 1 sobre DO. Menos 1 sobre 10. Igual a 1 sobre DI. Só para a gente fazer mais diretão. Topzera? Tranquilos? O nosso MMC, ok? Entre 20 e 10, nós vamos chamar de 20. E aí nós temos 20 por 20, 1, menos 20 por 10, 2. Ok, amado? Isso é o nosso 1 sobre DI. Invertendo dos dois lados, do lado de cá ficou menos 1 sobre 20. Do lado de lá, 1 sobre DI. Invertendo dos dois lados, nós temos DI igual a menos 20 sobre 1. 20 sobre 1 é 20. Então, o nosso DI deu menos 20 centímetros. Só para recordar, o que significa esse menos aqui? É virtual. Perfeito. A nossa imagem é virtual. Só que toda imagem virtual também tende a ser direita. Direita. Então, a nossa imagem é virtual e direita de cara. Maior você sabe porque é a única coisa que completa aqui no nosso macete e nas características de imagem que a gente já estudou. Então, ela é virtual, direita e maior, só que eu quero saber quantas vezes ela é maior. Para saber isso, nós vamos utilizar uma equação conhecida como aumento linear transversal. Nossa Senhora. Que isso? Vulgarmente chamado aí de ampliação. Ah, então calcular o aumento ou o aumento linear transversal é a mesma coisa que calcular a ampliação? É a ampliação da imagem, ok? É isso que a gente vai fazer. E Simon, como que eu calculo a ampliação da imagem? De duas formas. Para você ter uma ideia, a ampliação nada mais é do que a razão entre os tamanhos da imagem do objeto. Como é que eu consigo saber quantas vezes uma imagem é maior do que o seu objeto? Ou quantas vezes ela é menor do que o seu objeto? Eu consigo fazer isso através de uma razão. É assim que a gente sabe, com efeito de comparação. Razão é isso, é dividir, é comparar, né? Quantas vezes uma coisa é maior ou menor do que a outra. Então, eu divido-as. É assim que funciona. Então, aqui vai funcionar da mesma forma. A ampliação, ela é calculada como sendo a razão entre as alturas. Aí você vira e fala para mim, ô Simon, mas eu não tenho nem a ampliação, como é que eu vou ter a altura HI, a altura da imagem? Ou eu não tenho nem a altura da imagem, como é que eu vou ter ampliação? Então fica meio esquisito, né? Para isso, um físico chamado Gauss disse: a razão entre as alturas também bate com a razão entre as distâncias. Olha que legal. Agora já faz um sentido para nós. Por quê? DI e DO a gente tem. O DO já vem no exercício e o DI dá para calcular pela equação de Gauss. Então, com DI e com DO, eu tenho ampliação. Com a ampliação e a altura do objeto, eu tenho a altura da imagem. Morreu Maria. Então, menos DI sobre DO permite a você calcular a ampliação. Essa é a equação do aumento linear transversal. Eu só preciso que você tome um cuidado com o menos, ok? Que vem de fábrica, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui vem de fábrica. Então, esse menos aqui, ó, não tem o que fazer. Menos DI sobre DO vem de fábrica, deixa ele ali, não esquece dele não, para você não errar no que nós chamamos de convenção de sinais, ok? Eu quero apagar esses dados aqui, eu posso? Só esse lado esquerdo aqui, para todos? Peraí.
Aí, se seu Pode celular. apagar, já terminei. Só o ladinho. Ainda bem que deu tempo. Fui tirar o primeiro print aqui. Entrou no meio da tela. Tá aqui. Essa é a nossa equação. Antes da gente resolver esse exercício, ela tem uma convenção de sinais. Por quê? Naturalmente, a equação de Gauss 1 sobre fedido, a única convenção que ela traz para a gente é o DI. Se ele for positivo, a imagem é real. Se ele for negativo, a imagem é virtual, correto? Então, ele não fala, ou melhor, aquela equação não fala para mim se a imagem é direita ou invertida. Simon, mas toda imagem real é invertida, direita ela é virtual. Tudo bem, mas ela não fala. Aquela equação só nos mostra se a imagem é real ou virtual. Essa daqui, ela já vai mostrar isso. Como, Simon? Através de duas convenções de sinais. A primeira convenção é com relação, na verdade, duas convenções. A primeira é de sinais. Então, a primeira convenção é em relação ao sinal. Ela diz assim: o aumento pode ser positivo, isso é maior que zero, ou negativo. Se o aumento for positivo, real. Ó, que viagem. Se o aumento for positivo, viajei agora, perdão, direita. Se o aumento for negativo, invertida. Então, com relação ao sinal, maluco, aumento positivo, direita, aumento negativo, invertida, com relação ao sinal. Agora, segunda convenção, com relação ao tamanho. Ô lindo, quando você for olhar o tamanho, eu vou precisar que você observe em módulo o aumento. Como assim em módulo aumento? Já vou mostrar para você. Se o aumento for igual a 1, ô lindo, HI sobre HO for igual a 1. Isso só vai acontecer quando HI e HO forem do mesmo tamanho, né? Porque somente dois números iguais divididos, a razão pode dar 1. Então, se HI for igual a HO, aumento igual a 1. Isso é uma imagem igual, ou, como a gente está mostrando, mesmo tamanho, na nossa convenção aqui de macetes. Se o aumento for maior do que 0, eu coloquei maior que 0, velho. Nossa senhora, eu tô com a cabeça onde, hein? Maior do que 1 ou menor do que 1. Tá errado isso aqui. Se você copiou maior e menor que 0, corrija, por favor. Se o aumento for maior do que 1, o que é maior do que 1? 2, 3, 4, 5. Significa que a imagem é maior do que o objeto. Agora, se o aumento for menor do que 1, o que é menor do que 1? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, é porque a imagem é menor do que o objeto. Simon, então eu preciso olhar agora o valor e o sinal, o valor e o sinal. Antes da gente resolver esse problema, que eu vou apagar tudo isso aqui para a gente resolver o problema, vai copiando aí, por favor. Eu vou deixar para você aqui 2 exemplos para você entender essa situação, ok? 2 exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, se o aumento for mais 2, segundo exemplo, se o aumento for menos 2. Sabe por que eu gosto de colocar esse exemplo aqui? Fiz continha lá, fiz continha, aí deu menos 2. O que muito aluno viaja, né? Aumento menos 2, a imagem é menor, que é menos 2. E aí você vai errar se você pensar assim. Porque quando se trata de tamanho, eu não olho o sinal. O sinal do aumento existe só para falar da orientação. Então, o que é esse mais do aumento mais 2? Imagem direita. Vamos escrever? O que significa esse menos do nosso aumento menos 2? Imagem invertida. Ah, tá, Simon. Então, o sinal é só para olhar se é direita ou invertida. Isso. Agora, amados, em módulo, o valor que eu tenho aqui, mais 2,
não é 2? E em módulo, o valor que eu tenho menos 2, se eu tirar o sinal fora, porque o sinal é uma mera orientação, o valor que eu tenho ali não continua sendo 2? E aí, trazendo para a nossa convenção de tamanho, é para olhar módulo. Módulo de mais 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2. 2 não é maior do que 1? Então, se em módulo 2 é maior do que 1, é porque a imagem é maior. Isso significa, então, meu Brasil, que até mesmo quando o aumento for menos 2, a imagem continuará sendo maior. Simon, quando que vai ser menor? Quando der fração 1 sobre. 1 sobre, menor do que 1, 0,3, 0,4, 0,5, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e por aí vai. Então, deu um número maior do que 1, não importa, em módulo, claro, né? Não importa o sinal, a minha imagem continua sendo maior. Então, por favor, fica ligado nesse conceito da convenção de sinais e tamanhos para a ampliação, o aumento linear transversal. Ficou claro esse exemplo aqui embaixo? Alguém tem alguma dúvida para a gente poder corrigir, né, resolver o nosso problema? Tá tranquilo aquilo ali? Tá claro. Clarão? Alguma dúvida para alguém aí pelo chat ou ao vivão aí? Ou via áudio? Pergunta que não quer calar. Tranquilo. Fala, Gustavo. Não? Não, né, jogou. Pergunta que não quer calar. Dá para apagar tudo que está escrito aqui já? Sim, senhor. Sim. Alguém não? 3, 2, 1. Amado de minha alma, resolvendo a questão. Recapitulated, né? Nos capítulos anteriores, nós temos que a altura desse nosso objeto, que eu apaguei, confere, era 20 centímetros? Deixa eu ver. Sim. DO, a distância do nosso objeto ao espelho, 10 centímetros, tá ali, ok? E o nosso DI deu quanto, moçada? Menos 20. Menos 20? Menos 20 centímetros. Temos aqui, então, amadões, HO, DO e DI. Nós queremos saber a altura da imagem e a ampliação. Lembrar que aqui são duas perguntas. Simon, por que você está falando isso? Porque se ele tivesse te pedindo HI, você já poderia jogar na fórmula direto. Qual fórmula, Simon? Essa daqui, ó, inteirona. HI por HO igual a menos DI sobre DO. Não pode? Não tem por que você primeiro calcula a ampliação e depois joga ali. Ó, já tenho HO, DO e DI. Por que não dá para calcular o HI de uma vez? Ok? Claro que dá, né? Ou calcula a ampliação e depois joga lá. Também dá, não tem problema nenhum não, ok? Começando pela ampliação, vou fazer aqui na frente. Quem é a ampliação? Menos DI sobre DO. Então, a ampliação é, por isso do cuidado do sinal, tá? Esse menos veio de fábrica, repete. Traça o dividendo ali, nós temos DI menos 20, faz o favor de colocar entre parênteses aí, ok? Dividido por DO, que é 10. Se você não fizer a relação de sinal correta, você não vai ver, por exemplo, que esse menos com menos dá mais.
né? E que a nossa ampliação é positiva se você errar esse sinal aí, né? Se você não colocar o sinal que vem de fábrica. Então, menos com menos mais, 20 dividido por 10 dá 2. Então, nós temos aqui um aumento mais 2, que significa o quê? Positivo. Direita. E em módulo, 2 é maior do que 1, maior. Então, a nossa imagem é direita e maior. Coisa mais linda, né? E aí, para finalizar, já que a gente não foi pelo caminho da equação direta, né? Eu não fui, posso colocar aqui que aumento é HI sobre HO. Quem é o aumento? Mais 2. Quem é HI? Não sei. E quem é HO, Joe? Vintão. Agora, é uma equação que a gente não precisa trabalhar, né? Porque se você encontrou o aumento, diz que é 2, significa que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto, né? Se o objeto tem tamanho 20, 2 vezes maior é o dobro, 40. Né? Então, é uma equação que a gente não precisa realmente trabalhar com ela, além disso. Mas, colocando aqui para você, multiplicated, cruzated, HI vezes 1 é HI, e 20 vezes 2, 40 centímetros. Olha que observação legal. O HI deu positivo. E H, a altura, é quem vai te dar a orientação da imagem, além do tamanho. Então, é possível que o seu HI também possa dar negativo quando as imagens forem invertidas. Como o HI deu positivo, já deu para flagrar aí que ela é direita. Além disso, 40 é maior do que 20, logo ela é maior, ok? Então, acabamos de encontrar o nosso HI usando a ampliação. Difícil isso, moçada? Não. Bens obeiros. Pergunta, para fechar esse exemplo, que eu preciso passar um outro aqui para você. Alguma dúvida em algum desses processos? Fale agora, hein? Ou fale depois. Vamos ver no exercício, né? Sempre. Tranquilo? Podemos apagar para geral aí? Sim. Senhor. Santo Deus, apaguei então. Vou passar para você, ó grande pimpolho, um exemplo para que você faça sozinho, ok? Vou deixar para que você faça todas as passagens dele sozinho e descubra aquilo que eu vou pedir para você. Eu entro corrigindo em sequência. O exemplo é este aqui. Oh, Simon, oh. Eis o espelhinho topping, cujo focozinho está aqui, centrozinho está aqui, e eis o nosso pimpolho objeto. Um cara bem legal. Captaram a referência. Então, aqui está o nosso objeto, o nosso espelho convexo, focozinho e centro de curvatura. Simon, quais são os dados deste incrível exercício? Vamos lá. Os dados do nosso exemplo são centro de curvatura equivalente a 60 centímetros. Show? E o nosso objeto, DO, está a 30 centímetros do espelho. O que nós queremos descobrir dessa situação inteira? Bom, o valor de foco, o valor de DI, o valor do aumento, o valor de HI. É claro, né? As características da imagem. É o que nós queremos, ok? As características da imagem. Para isso, claro, falta um dadinho aqui, a incrível altura do nosso objeto.
Vamos representar a altura do nosso objeto como sendo aqui incríveis 10 centímetros de altura. Centro D do Brasil. Balança Brasil, o sonho dessa cidade. Balança Brasil, a faca da caracataia. Balança Brasil, tudo por birabirose, birabirose, tchuchuca, Deu um negocinho errado aqui. Peraí. Normal. Galerinha, terminando aí, você, por favor, não diga a resposta, tá? Termina aí o seu exercício, aguarde-nos. Você ainda tem mais 4 minutos, 3 minutos e um pouquinho. E nós vamos corrigir juntos para você identificar aí, para saber, né, se a resposta é pai, pô, tchoi, tchoi, tchubirups. Dubirups, adubirups, dubirups. Tubirups, 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 tubirups. Lindos, quanto deu o foco desse espelho? 30. Menos 30, na verdade. Isso. Como é metade do centro de curvatura, ele vale 30 centímetros. E aí nós temos um problema aqui, né? Porque na hora de responder isso, quando ele pergunta a distância focal, eu sempre vou colocar como sendo positiva. Sempre. Né? A não ser que
nas alternativas apareça o sinal de menos, coisa que não vai acontecer, porque quando ele fala distância focal, ele está referindo-se a uma distância. E essa distância, obviamente, positiva, né? Então, a gente vai representar, então, o foco, para não ter erro, como 30 centímetros. Mas na hora de encontrar o DI, aí eu vou precisar do fedido, né? Menos 1 sobre foco, que é 1 sobre 30. Lembra que para o espelho convexo o foco é negativo. Menos 1 sobre DO, que é 30, igual a 1 sobre DI. Simon, o que você fez? 1 sobre foco, eu já peguei o mais 1 sobre DO que estava lá e passei para cá, menos 1 sobre DO. É isso que eu estou fazendo, ok? Vou botar aqui para nós. Perfeito. Então, o MCs aqui é 30, né? Nem precisa representar aqui para a gente. Nós temos embaixo 30, menos 1 com menos 1, menos 2. Inverte dos dois lados, o nosso DI tem que ter dado menos 30 sobre 2, menos 15 centímetros. Esse é o nosso DI, ok? Menos 30, menos 15 centímetros, o que já me garante uma imagem virtual. Perfeito? A ampliação, vou colocar aqui no cantinho, menos DI sobre DO, menos de fábrica, DI menos 15 e o DO 30. Menos com menos, mais, aí que lindo, eu queria dar esse exemplo para você, 15 dividido por 30 é 1 sobre 2. Então, acabei de mostrar para você que a imagem é DI negativo virtual, aumento positivo direita, e 1 dividido por 2 significa que ela é menor, 2 vezes menor do que o objeto. Ok, moçada? Então, aumento 1 sobre 2, 2 vezes menor. Perfeito? Além disso, quanto vale o nosso HI? Já faço aqui na frente. Ó. Aumento é HI sobre HO, que é 10. E nem precisava fazer muita coisa, porque 2 vezes menor do que 10 tem que dar 5, né? Então, nosso HI, 5 centímetros. As características dessa imagem são virtual, direita e menor. E essas são as respostas do nosso exemplo. Filé, focozinho, DI, ampliação, HI e as características da nossa imagem. Topem, Mano Bronsons. Exercício para casa. Jura, Simon? Juro. Amanhã temos aula? Temos. Para você tentar fazer aí se sobrar um tempinho, ok? Anote aí num cantinho, por favor. Página 119, número 12. Página 119, número 12. Show? Página 121, número 20. Página 121, número 20. Página 122, número 22. Esse vai ser muito legal, inclusive, de você fazer. Página 122, número 22. Faço uma ideia. E página 123, o famoso 1, 2, 3, exercício 27. Só uma dica aqui, na 27, quando você for ler o enunciado, a Unicamp vai colocar para você a equação de Gauss e equação do aumento numa nomenclatura antiga, né? Que é quando a física usava P e P' para calcular o DI e DO, né? Então você vai ver que nas equações aí que ele colocou para você, está escrito P e P', né? Você esquece isso aí, trabalha com a nomenclatura nova, que é DI, DO, HI, HO e por aí vai, ok? Então são essas questões que eu passei para você. Recapitulated,
nós temos a questão número 12, número 20, número 22 e número 27, ok? Só 4 exercícios, sobrar um tempinho, você tenta aí para amanhã a gente debater sobre eles, tá bom? Beijo em vosso coração. Até a próxima. Valeu, Simon.